Pai nosso, que estás nos céus. Provavelmente, essas foram as primeiras palavras religiosas que você aprendeu. Nós a recitamos em funerais, em casamentos, antes de dormir e nos cultos de domingo. É a oração perfeita, ensinada pelo próprio Jesus em Mateus 6. Mas, e se eu te dissesse que, para a maioria das pessoas, recitar essa oração não é um ato de adoração, mas um ato de autocondenação? E se eu te dissesse que cada vez que você repete essas frases, sem viver o que elas significam, você não está acumulando bênçãos, mas está amontoando brasas de juízo sobre a sua própria cabeça? Parece exagero? Charles Spurgeon não achava. O príncipe dos pregadores olhava para as multidões da Inglaterra vitoriana, que repetiam o Pai Nosso como papagaios e davam um aviso aterrorizante. Cale-se, é melhor não dizer nada a Deus do que dizer uma mentira solene. Se você chama Deus de Pai, mas vive como um filho do diabo, se você pede venha o teu reino, mas constrói o seu próprio império de pecado, você está zombando da majestade divina. A oração do Pai Nosso não foi feita para ser um mantra místico que nos protege do mal. Ela é um juramento de lealdade. Quando você diz, seja feita a tua vontade, você está assinando um cheque em branco para Deus fazer o que Ele quiser com a sua vida, inclusive tirar o seu dinheiro, a sua saúde ou o seu conforto. Você realmente quer isso? Ou você está apenas repetindo palavras bonitas? Neste vídeo, vamos fazer algo perigoso. Vamos desmontar a oração do Senhor, frase por frase, sob a luz da teologia puritana de Spurgeon. Vamos descobrir por que Jesus alertou contra as vãs repetições, logo antes de ensinar essa oração. Se você tem o hábito de orar no piloto automático, se você diz, perdoa as nossas dívidas, mas não perdoa quem te ofendeu, este vídeo é um ultimato para a sua alma. Prepare-se. O que você vai ouvir vai te fazer pensar 2 vezes antes de abrir a boca para dizer Amém novamente. Bem-vindo à verdade que silencia os lábios para acordar o coração. A oração começa com 2 palavras, Pai Nosso. Parece simples, parece acolhedor. Mas Charles Spurgeon nos adverte que, para o homem não regenerado, essas 2 palavras podem ser a maior blasfêmia que já saiu de sua boca. O mundo moderno adora a ideia sentimental de que todos somos filhos de Deus. Você ouve isso em músicas seculares, em filmes e até em muitos púlpitos fracos. Eles dizem, não importa o que você faça, Deus é seu Pai. Mas a Bíblia desenha uma linha muito mais dura e exclusiva. A Escritura ensina que Deus é o Criador de todos, mas Ele é o Pai apenas daqueles que nasceram de novo. Em João 1:12, lemos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se todos já fossem filhos naturalmente, Jesus não precisaria dar o poder de se tornarem. Você não se torna o que já é. Portanto, a humanidade natural não é a família de Deus, é a criação de Deus. A família é um círculo menor, comprado pelo sangue e adotado pelo Espírito. Então, aqui está o choque de realidade que Spurgeon traz para a sua oração matinal. Se você não nasceu do Espírito, se você não foi lavado pelo sangue de Cristo, e se você vive em rebelião contra os mandamentos do céu, quando você diz, Pai Nosso, você está mentindo. Você está usando um título que não lhe pertence. Você está batendo na porta do céu com uma identidade falsa. Imagine se um estranho entrasse na sua casa hoje, abrisse a sua geladeira, sentasse na sua poltrona e começasse a te chamar de papai. Você ficaria emocionado? Não. Você chamaria a polícia. Você diria, quem é você? Eu não te conheço. Deus, em sua santidade, olha para milhões que recitam o Pai Nosso mecanicamente e diz, por que me chamais de Pai? Se não tendes a minha natureza. Por que me chamais de Pai, se a vossa obediência é dada ao mundo e ao diabo? Sim, Spurgeon ia longe a ponto de citar Jesus em João 8,44,
quando ele disse aos religiosos da época: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Existe uma filiação espiritual real. Se você ama a mentira, seu pai é o pai da mentira. Se você ama o ódio, seu pai é o homicida desde o princípio. Se você ama o mundo, o amor do pai não está em você. 1 João 2,15. Olhar para o Deus Santo e chamá-lo de pai, enquanto você vive como um bastardo espiritual, é um insulto à adoção. A oração do Pai Nosso é um privilégio exclusivo dos filhos adotivos. É o grito de Abba, Pai, que só o Espírito Santo pode produzir no coração. Romanos 8,15. Spurgeon dizia: antes de você ousar usar essa palavra sagrada, pergunte-se: eu tenho a natureza do Pai? Um filho se parece com o Pai. Se eu sou nascido de Deus, eu devo odiar o pecado que Deus odeia e amar a santidade que Deus ama. Se eu não tenho semelhança familiar, eu não tenho direitos familiares. Isso significa que você deve parar de orar se for um pecador? Não. Você deve orar, mas deve orar a oração correta. Se você não é nascido de novo, não ore Pai Nosso. Ore a oração do publicano: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18,13. Não reivindique intimidade, implore por misericórdia. Não peça a herança, peça o perdão. A hipocrisia começa na primeira sílaba. Muitos cristãos nominais tratam Deus como um pai vovô. Aquele velho bonzinho que dá doces e não se importa se os netos quebram a casa inteira. Mas o pai da Bíblia é um pai santo, que disciplina, que exige santidade e que não tolera que seu nome seja profanado. Isso nos leva ao próximo ponto da oração, que é a consequência direta de ser filho. Se ele é pai, ele tem um nome. E esse nome não é para ser usado como um amuleto. Se você o chama de pai, mas envergonha o sobrenome da família com a sua vida na segunda-feira, você está violando a próxima frase da oração. No próximo capítulo, vamos falar sobre santificado seja o teu nome. Vamos descobrir por que a sua vida pode estar transformando o nome de Deus em piada na boca dos ímpios, e como isso anula sua oração antes mesmo dela chegar ao teto. Logo após chamar Deus de Pai, Jesus nos ensina a primeira petição real da oração: santificado seja o teu nome. O que isso significa? Muitos acham que é apenas uma frase bonita para dizer que Deus é santo. Mas na gramática original, isso é um imperativo, é um pedido de ação. Você está dizendo: Deus, faça com que o teu nome seja tratado como sagrado, separado, único e reverenciado em toda a terra. E aqui nasce a hipocrisia mais comum dentro das igrejas evangélicas. Porque a primeira terra onde o nome de Deus deve ser santificado é a sua própria vida. Charles Spurgeon olhava para os comerciantes de Londres que iam à igreja no domingo e roubavam no peso da balança na segunda-feira e dizia: como você ousa orar, santificado seja o teu nome com os lábios, se com as suas mãos você joga o nome de Deus na lama? Você é um cristão? Então você carrega o nome de Cristo. E se você vive em pecado, você está ensinando ao mundo que Cristo tolera o pecado. Você faz de Deus um cúmplice da sua sujeira. Pense na gravidade disso. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê você. Você é a única carta de Cristo que o seu vizinho ateu vai ler. Se você ora Pai Nosso de manhã, mas no trabalho você é preguiçoso, fofoqueiro, desonesto ou imoral, o que o seu vizinho pensa sobre o seu pai? Ele pensa: se o filho é assim, o pai não deve ser grande coisa. O apóstolo Paulo resumiu essa tragédia em Romanos 2:24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por vossa causa. Não por causa dos ateus, não por causa dos satanistas. O nome de Deus é zombado por causa dos cristãos
que oram santidade e vivem profanidade. Spurgeon dizia que isso é uma violação direta do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós reduzimos esse mandamento a não falar palavrão ou não jurar falsamente. Mas tomar em vão significa literalmente carregar de forma vazia, ou carregar para o nada. Quando você diz, eu sou cristão, eu carrego o nome de Cristo, mas a sua vida é vazia de frutos, vazia de amor e vazia de obediência, você tomou o nome em vão. Mas se você de fato deseja ver a glória de Deus brilhar, então essa oração deve vir acompanhada de um terror santo. Ela deve ser orada com o desejo de ser um espelho limpo, que reflete a luz do Pai sem distorções. E isso nos leva à próxima frase, que é ainda mais difícil de engolir para a nossa carne orgulhosa. Depois de pedir pela fama de Deus, Jesus nos manda pedir pelo governo de Deus. E aqui é onde a nossa vontade morre. No próximo capítulo, vamos falar sobre venha o teu reino. Vamos descobrir por que a maioria de nós ora isso, enquanto secretamente constrói o seu próprio reino de conforto, dinheiro e ego. Seguindo a lógica implacável de Jesus, depois de pedirmos pela fama de Deus, santificado seja, somos ordenados a pedir pelo governo de Deus. Venha o teu reino. Você tem ideia do perigo que corre ao dizer essas 4 palavras? A maioria dos cristãos ora isso pensando em nuvens fofas, anjos tocando harpa e ruas de ouro. Eles pensam, venha o céu, venha a paz, venha a prosperidade. Mas reino, na Bíblia, não é apenas um lugar geográfico ou futuro. Reino é soberania, é domínio, é governo. Quando você ora, venha o teu reino, você está obrigatoriamente orando, vá embora o meu reino. Não existe espaço para 2 reis no mesmo trono. Se Deus reina, o eu tem que ser deposto. Charles Spurgeon identificava aqui a maior contradição do coração humano. Ele dizia, todo homem nasce com uma coroa fantasma na cabeça. Nós queremos ser os reis do nosso próprio destino. Queremos gastar nosso dinheiro como bem entendemos, namorar quem quisermos e viver segundo as nossas próprias leis. Mas então, no domingo, temos a audácia de orar, venha o teu reino. Isso é hipocrisia ou loucura? Você está convidando o rei para entrar em um castelo onde você se recusa a baixar a ponte levadiça. Pense na insanidade disso.
Imagine um ladrão que assaltou um banco e está escondido no cofre com o dinheiro roubado. De repente, ele começa a orar. Oh, venha a polícia, venha a justiça. Isso faria sentido? Se a polícia vier, o ladrão será preso. O reino da justiça destruirá o reino do ladrão. Da mesma forma, se você ama o seu pecado de estimação, se você ama o controle da sua vida, se você se recusa a submeter suas finanças, sua sexualidade e seu tempo à lei de Deus, Por que você ora, venha o teu reino? Você está orando pela sua própria destruição. Porque quando o reino de Deus chega, a primeira coisa que ele faz é esmagar a rebelião. Spurgeon alertava com uma seriedade de profeta. Se você ora, venha o teu reino, esteja preparado para a revolução. Deus pode atender a sua oração, derrubando o ídolo do seu conforto. Ele pode quebrar o seu orgulho. Ele pode tirar aquilo que você ama mais do que a Ele, para estabelecer o trono dele no centro do seu coração. Você quer o reino? Então prepare-se para perder a sua soberania. Muitos crentes querem Jesus como Salvador, para livrá-los do inferno, mas odeiam Jesus como Senhor, para governá-los na terra. Eles querem o reino das bênçãos, mas rejeitam o reino das leis. Mas o reino é um pacote completo. Você não pode ter o rei sem a constituição do rei. Então, antes de orar, venha o teu reino amanhã de manhã, olhe para o espelho e pergunte: eu estou disposto a abdicar? Eu estou disposto a dizer: Senhor, o dinheiro não é meu, é teu. O corpo não é meu, é teu. O futuro não é meu, é teu? Se a resposta for não, pare de orar. Você é um rebelde disfarçado de súdito. Você está dizendo: venha o teu reino com os lábios, enquanto segura a porta trancada com as duas mãos para que ele não entre. Mas, se você está cansado de ser o rei da sua própria miséria, se você percebeu que governar a própria vida só te levou a ansiedade, medo e pecado, então essa oração é a mais libertadora do mundo. É o suspiro de alívio de quem diz: eu desisto, eu não sei governar. Toma o trono, Senhor. Governa tu sobre mim, antes que eu me destrua. Spurgeon dizia: a alma só encontra paz quando a bandeira da rebelião é arriada e a bandeira da cruz é hasteada no castelo do coração. Deixe o rei entrar. O governo dele é suave e o fardo dele é leve, mas ele deve ser absoluto. E uma vez que você aceita o reino, você deve aceitar a vontade do rei. Isso nos leva à frase mais difícil de todas, a frase que fez o próprio Jesus suar sangue no Getsêmani, a frase que mata os nossos sonhos para ressuscitar os planos de Deus. No próximo capítulo, vamos falar sobre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos descobrir por que orar isso sem estar disposto a sofrer é a maior mentira que um cristão pode contar. Agora chegamos à frase que Charles Spurgeon chamava de o Monte Everest da oração. Uma frase curta, mas tão pesada, que fez o próprio Filho de Deus suar gotas de sangue no jardim do Getsêmani para conseguir dizê-la. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você tem noção do que está pedindo? A maioria de nós ora isso como se fosse uma vírgula na liturgia. Dizemos: seja feita a tua vontade, enquanto no fundo do coração estamos gritando: desde que a tua vontade coincida com os meus planos. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita no trânsito, para abrir o sinal, no emprego, para ganhar o aumento, e na saúde, para curar a dor. Mas e quando a vontade de Deus é a cruz? E quando a vontade de Deus é permitir que você perca um emprego para tratar o seu orgulho? E quando a vontade de Deus é levar alguém que você ama para a glória, deixando você na saudade? Você ainda oraria: seja feita a tua vontade? Spurgeon nos confronta com a brutalidade da nossa hipocrisia. É fácil cantar seja feita a tua vontade no domingo ensolarado. Mas cantar isso na tempestade, quando o barco está afundando e Deus parece estar dormindo,
Isso requer uma fé que a maioria dos cristãos modernos desconhece. Se você ora essa frase sem estar disposto a sofrer, você é um mentiroso. Você está tentando enganar aquele que sonda os corações. A oração não diz apenas, seja feita a tua vontade. Ela adiciona um padrão impossível, assim na terra como no céu. Como a vontade de Deus é feita no céu? Os anjos obedecem imediatamente? Sim. Eles obedecem alegremente? Sim. Eles obedecem sem questionar por quê. Sim. Agora olhe para a sua obediência aqui na terra. Nós obedecemos reclamando. Nós obedecemos arrastando os pés. Nós obedecemos perguntando, mas Senhor, o que eu ganho com isso? Quando você ora o Pai Nosso, você está pedindo a Deus para te dar a obediência de um anjo, mesmo estando em um corpo de barro. Você está dizendo, Senhor, se tu mandares eu ir, eu vou. Se tu mandares eu ficar, eu fico. Se tu me deres riqueza, eu te servirei. Se tu me deres pobreza, eu ainda te servirei. A minha vontade morreu. A tua vontade é a minha vida. Isso é radical. Isso é perigoso. Porque Deus vai testar essa oração. Ele vai te colocar em uma situação onde a vontade dele vai cruzar a sua vontade como duas espadas em batalha. E nesse momento, você descobrirá se a sua oração era verdadeira ou se era apenas teatro religioso. Spurgeon dizia, o verdadeiro cristão prefere a vontade difícil de Deus do que a vontade fácil da sua própria carne. Ele sabe que a vontade de Deus, mesmo quando vem embrulhada em sofrimento, é amor perfeito. O cálice pode ser amargo, mas o médico é bom. Então, pare de orar, seja feita a tua vontade, se você é um rebelde mimado. Pare de dizer isso se na primeira provação você murmura contra o céu. Admitir a sua fraqueza é o primeiro passo. É melhor orar, Senhor, ajuda-me a querer a tua vontade. A minha carne é fraca, mas o meu espírito está pronto. Mateus 26, 41. A oração do Pai Nosso não foi feita para te dar o que você quer. Mas não é qualquer pão. Depois de entregarmos a nossa vontade a Deus, Jesus nos permite fazer o primeiro pedido pessoal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Parece a parte mais fácil da oração, certo? Errado. Aqui se esconde uma hipocrisia sutil que Charles Spurgeon denunciava com vigor. A hipocrisia da ansiedade. Muitos de nós oramos, dá-nos hoje o pão, mas vivemos aterrorizados com o dia de amanhã. Nós olhamos para a conta bancária, para a inflação, para as notícias de crise e entramos em pânico. Spurgeon pergunta, se você acabou de chamar Deus de Pai, e se você acredita que Ele é dono do reino, do poder e da glória, por que você treme diante de uma conta de luz? A sua ansiedade é um insulto ao caráter de Deus. É dizer na cara dele, Senhor, eu sei que tu criaste o universo, mas não confio que tu possas colocar comida na minha mesa amanhã. A oração diz, pão de cada dia. Não diz pão para o mês inteiro. Não diz pão para a aposentadoria. Jesus está nos ensinando a dependência diária. É como um maná no deserto. Se os israelitas guardassem maná para o dia seguinte, ele apodrecia e criava bichos. Êxodo 16.
Deus quer que você vá até Ele todos os dias. Ele quer que você dependa da mão dele fresca a cada manhã. Mas o nosso coração orgulhoso odeia depender. Nós queremos garantias. Nós queremos estoques. Nós queremos independência financeira para não precisarmos incomodar a Deus. E quando oramos, dá-nos o pão, muitas vezes estamos mentindo, porque no fundo pensamos, deixa que eu garanto o meu pão com o meu braço, com o meu trabalho, com a minha esperteza. Spurgeon dizia, o cristão que trabalha honestamente, mas não consegue dormir de preocupação, está agindo como um órfão. Ele está dizendo, eu não tenho pai para cuidar de mim, então eu tenho que carregar o mundo nas costas. Isso é orgulho disfarçado de responsabilidade. Além disso, note o plural, pão nosso, não é pão meu. Se você ora pedindo provisão, mas quando Deus te dá, você não reparte com o necessitado, você é um hipócrita. Você pediu em nome da família, nosso, mas comeu como um glutão solitário, meu. Como você pode orar pão nosso e fechar os olhos para a fome do seu irmão? Deus te deu o pão dele para você entregar, e você reteve. Você roubou o pão que Deus enviou através de você. Portanto, pare de orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, se você vive consumido pela ansiedade do futuro, descrença. Vive fechado no egoísmo, avareza. A oração do pão é um teste de confiança. É acordar de manhã com a geladeira vazia e dizer, Pai, a mesa é tua, a fome é minha, a fidelidade é tua. Eu confio. E é acordar com a geladeira cheia e dizer, Pai, isso não é meu. Mostra-me com quem eu devo dividir hoje. Se você não consegue viver nem como um filho confiante, nem como um irmão generoso, a sua oração é apenas barulho. Deus não sustenta hipócritas, Ele sustenta filhos. Mas a parte mais difícil ainda está por vir. Se o pão testa nossa fé no futuro, a próxima frase testa nossa alma em relação ao passado. É a frase que tem uma condição terrível. Se você não fizer isso, Deus também não fará por você. É a guilhotina do perdão. Se você tem o hábito de guardar rancor, mágoa ou ódio de alguém, eu te imploro, pare de orar o Pai Nosso agora. Cale a boca, feche a Bíblia, saia do quarto. Porque se você continuar, você estará assinando a sua própria sentença de morte espiritual. Olhe para a frase que sai da sua boca. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você percebeu a palavra terrível no meio da frase? Assim como. Isso é uma conjunção comparativa. É uma régua de medida. Você está dizendo a Deus, Senhor, usa comigo o mesmo critério que eu uso com o meu vizinho. Se eu perdoo ele, tu me perdoas. Se eu o estrangulo, tu me estrangulas. Charles Spurgeon, tremendo diante dessa realidade, pregava, Homem, você tem certeza de que quer orar isso? Se você guarda ódio no coração contra seu irmão e pede a Deus para te perdoar assim como você perdoa, você está orando uma maldição sobre a sua própria cabeça. Você está dizendo, Deus, não me perdoes, porque eu não perdoo ninguém. Deus, guarda minha dívida, porque eu guardo a dívida dele. É um suicídio espiritual. É pedir para Deus fechar a porta do céu na sua cara, exatamente como você fechou a porta da sua casa para quem te ofendeu. Jesus sabia que nós tentaríamos fugir dessa lógica. Por isso, logo após o Amém do Pai Nosso, ele diz nos versículos 14 e 15, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não existe teologia que contorne isso. Não existe graça barata aqui. O perdão de Deus e o nosso perdão aos outros são irmãos siameses. Se você mata um, o outro morre. Não porque o nosso perdão compra a salvação, mas porque o perdão de Deus é uma correnteza que flui através de nós.
Se você constrói uma represa de ódio para não deixar a graça passar para o próximo, a graça apodrece dentro de você e vira amargura. Spurgeon dizia: um cristão que não perdoa é uma contradição de termos. É como dizer fogo frio ou luz escura. Se você foi lavado pelo sangue de Cristo, se você teve uma dívida infinita cancelada pelo Rei, como você pode agarrar o seu companheiro pelo pescoço por causa de uns trocados? Se você faz isso, você prova que nunca conheceu o Rei. Você tem uma lista negra? Você tem nomes de pessoas que você diz: eu perdoo, mas não esqueço. Você tem parentes com quem não fala há anos? Ex-cônjuges que você deseja o mal? Então pare de brincar de igreja. A sua oração do Pai Nosso é uma abominação. Ela não passa do teto. Ela volta como um bumerangue de juízo. Deus não ouve a oração de um coração impiedoso, porque um coração impiedoso é o oposto do coração de Deus. Antes de voltar a orar, você tem uma missão urgente. Largue a oferta no altar. Saia do templo. Vá se reconciliar com seu irmão. Mateus 5:24. Mande a mensagem. Faça a ligação. Libere a dívida. Não por causa dele. Ele pode nem merecer, mas por causa de você. Perdoe para que você possa ser perdoado. Solte o pescoço dele para tirar a guilhotina do seu próprio pescoço. A oração do Pai Nosso é perigosa porque ela exige que nos tornemos canais de graça, não reservatórios de ódio. Mas a jornada não acaba no perdão passado. O cristão vive em um campo minado. Depois de sermos perdoados, precisamos ser protegidos, porque o mal não dorme e a tentação está sempre à espreita. No próximo e último capítulo, vamos falar sobre não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos descobrir por que a nossa arrogância de achar que somos fortes é o motivo pelo qual caímos tanto. Spurgeon nos ensina a orar como covardes santos, para vivermos como heróis vitoriosos. Chegamos às últimas frases da oração que Jesus nos ensinou. E aqui está a prova final de que a maioria de nós não sabe o que está dizendo. Nós oramos: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você sabe o que essa oração significa? Ela é uma confissão de fraqueza total. Você está dizendo a Deus: Senhor, eu sou tão fraco, tão propenso ao pecado, tão fácil de enganar, que se o Senhor permitir que eu seja testado além da conta, eu vou quebrar. Por favor, não me testes. Por favor, me proteja de mim mesmo. Mas como nós vivemos na prática? Vivemos com a arrogância da presunção. Oramos: não nos deixes cair em tentação, de manhã. E à noite vamos para lugares onde a tentação mora. Oramos por pureza, mas assistimos filmes que glorificam a luxúria. Oramos por mansidão, mas entramos em debates políticos furiosos na internet. Oramos: livra-nos do mal, mas namoramos com o mal, flertamos com o mal e convidamos o mal para jantar. Charles Spurgeon, com sua sabedoria prática, dizia: você é um hipócrita se ora contra a tentação, mas caminha em direção a ela. Você não pode pedir a Deus para não te queimar se você insiste em colocar a mão no fogo. A oração livra-nos do mal exige que você fuja da aparência do mal. Muitos cristãos caem não porque o diabo é forte, mas porque eles são orgulhosos. Eles acham que aguentam. Eu posso ver isso, não vai me afetar. Eu posso sair com essa pessoa, eu tenho controle. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. A verdadeira oração do Pai Nosso termina com uma atitude que eu chamo de covardia santa. É a coragem de admitir que você não é páreo para o diabo sozinho. É a coragem de José do Egito, que fugiu da tentação. Fugir não foi fraqueza, foi a estratégia da vitória. Quem fica para lutar contra a luxúria com a própria força, perde. Quem foge para os braços de Deus, vence. Quando você ora: livra-nos do mal, você está declarando guerra contra a sua própria autoconfiança. Você está dizendo: Pai,
O maligno é astuto, e a minha carne é traidora. Se o teu espírito não for o meu escudo, eu serei destruído. Eu preciso de ti a cada segundo. E então, a oração termina com a doxologia gloriosa, que está em muitos manuscritos antigos. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que terminar assim? Porque depois de olhar para nossa hipocrisia, para nossa rebeldia, para nossa ansiedade, para nossa falta de perdão e para nossa fraqueza, nós poderíamos nos desesperar. Poderíamos pensar: eu nunca vou conseguir orar direito, eu sou um fracasso. Mas Jesus termina tirando os olhos de nós e colocando em Deus. O reino é dele, não meu. O poder é dele para me ajudar a orar. A glória é dele, mesmo através de um vaso de barro como eu. O amém final não é apenas um fim, é um assim seja. É um grito de fé. É dizer: Senhor, eu sou falho, mas tu és perfeito. Eu não consigo viver essa oração sozinho, mas o teu reino tem poder para me transformar. Portanto, o desafio de Spurgeon para você hoje é: pare de recitar o Pai Nosso. Pare de usar essas palavras santas como um mantra vazio. Comece a viver o Pai Nosso. Quando disser Pai, viva como filho. Quando disser santificado, viva em santidade. Quando disser venha o teu reino, obedeça ao Rei. Quando disser pão nosso, confie e reparta. Quando disser perdoa, perdoe. E quando disser livra-nos, fuja do mal. Que a sua oração deixe de ser uma mentira nos seus lábios e se torne a verdade na sua vida. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Se este vídeo te confrontou, se você percebeu que tem orado no piloto automático, não se desespere. O Espírito Santo te mostrou isso para te curar, não para te condenar. Deixe o seu compromisso público nos comentários. Senhor, ensina-me a orar de verdade. E se você quer sair do raso, se você quer aprender a teologia profunda que transformou a Europa no tempo de Spurgeon e que pode transformar a sua vida hoje, a Escola do Príncipe está de portas abertas. Lá, nós não apenas lemos a Bíblia, nós a dissecamos com temor e tremor.